Você já se perguntou quantas coisas incríveis o nosso planeta tem a oferecer? O mundo está cheio de curiosidades que nem todo mundo conhece, e hoje vamos explorar 10 delas que vão te surpreender. De fenômenos naturais que parecem saídos de filmes até invenções que mudaram o curso da história. Fique com a gente até o final e se prepare para se impressionar com as maravilhas que o mundo esconde. Pronto para viajar nesse universo de descobertas? Vamos lá! Você sabia que existem cachoeiras subaquáticas? Pois é, nas Ilhas Maurício, há um fenômeno incrível que dá a ilusão de uma cachoeira no fundo do mar. A água parece cair como uma cascata, mas na verdade é o movimento da areia e da água, criando um efeito visual impressionante. Esse é apenas um dos muitos mistérios que o oceano nos oferece. O melhor de tudo? Esse fenômeno pode ser visto de aviões, tornando o espetáculo ainda mais incrível. Fica a dica: o oceano é mais misterioso do que você imagina. O Lago Natron, na Tanzânia, é um dos lugares mais bizarros e fascinantes do planeta. Este lago tem uma composição química única, com altas concentrações de sal e soda cáustica. O mais assustador? Quando animais entram em contato com suas águas, eles acabam petrificados, com suas feições perfeitamente preservadas, como se estivessem congelados no tempo. Uma paisagem surreal, quase como um filme de terror natural. Mas calma, isso não é um fenômeno mortal para os humanos, embora seja um lembrete de que a natureza pode ser implacável. Se você acha que o famoso Triângulo das Bermudas é apenas um mito, está na hora de repensar. Este local, também conhecido como o Triângulo do Diabo, tem sido um ponto de fascínio e medo por décadas. Localizado entre Miami, Porto Rico e as Bermudas, esse trecho de oceano tem sido o centro de inúmeras lendas sobre desaparecimentos misteriosos de aviões e navios. Desde o século XIX, relatos de embarcações e aeronaves que simplesmente desapareceram sem deixar rastros têm intrigado cientistas e aventureiros. No entanto, especialistas sugerem que esse fenômeno pode ser causado por uma combinação de condições meteorológicas extremas, correntes marítimas poderosas e anomalias magnéticas que podem desorientar pilotos e capitães. Além disso, há teorias que apontam para a liberação de gás metano do fundo do oceano, que pode reduzir a densidade da água e fazer os barcos afundarem rapidamente. O mistério ainda persiste, mas o Triângulo das Bermudas continua sendo um dos lugares mais enigmáticos do planeta. Seja qual for a verdade, este local continua a capturar a imaginação de todos que ouvem suas histórias. A Terra não é uma esfera perfeita? Embora muitas vezes a imaginemos como uma esfera, a realidade é um pouco diferente. Sabia que o nosso planeta tem uma forma ligeiramente achatada nos polos? Isso significa que os polos norte e sul são um pouco mais achatados do que o Equador. Isso ocorre porque a Terra gira em alta velocidade, completando uma rotação a cada 24 horas. Essa rotação cria uma força centrífuga que afeta a forma do planeta, o que faz com que ela se distenda na região equatorial. Essa distensão é conhecida como abaulamento equatorial. Esse fenômeno é chamado de oblata e é uma característica comum em planetas que giram rapidamente e faz com que o diâmetro equatorial seja cerca de 43 quilômetros maior do que o diâmetro polar. Isso pode parecer pouco, mas é significativo em termos planetários. Isso é o suficiente para fazer o formato da Terra ser mais parecido com uma bola de futebol do que uma esfera clássica. Imagine uma bola de futebol americano, mas muito mais sutil. Pequenos detalhes da física que tornam o nosso planeta ainda mais fascinante. A ciência por trás da forma da Terra é apenas uma das muitas maravilhas que nosso mundo tem a oferecer. Você já imaginou como seria se pudéssemos ver o som? Em 2007, cientistas conseguiram criar uma imagem do som através de uma técnica chamada cavitação acústica.
Ao usar ondas sonoras de alta frequência, eles criaram padrões visuais que se assemelham a vórtices ou formas geométricas. Isso nos dá uma ideia de como o som pode ter uma representação visual, o que até pouco tempo atrás parecia impossível. Quem diria que as ondas sonoras poderiam ser tão intrigantes de se observar, não é mesmo? Você sabia que a cidade de Roma tem mais fontes do que qualquer outra cidade do mundo? Essas fontes não são apenas belas, mas também carregam uma rica história e cultura que remonta aos tempos antigos. Pois é, Roma é famosa por sua vasta quantidade de fontes históricas, sendo que elas são mais de 280 ao total. Cada uma dessas fontes tem sua própria história única, e muitas delas foram projetadas por artistas renomados. Isso inclui as icônicas fontes que você já deve ter visto em filmes, como a Fontana di Trevi. A Fontana di Trevi, por exemplo, é uma das mais famosas e tem sido um ponto de referência em várias produções cinematográficas. A razão por trás disso é simples. Durante o Império Romano, a cidade precisava de um sistema eficiente de abastecimento de água, e as fontes eram uma parte essencial dessa infraestrutura. Os aquedutos romanos eram uma maravilha da engenharia e permitiam que a água fosse distribuída por toda a cidade. E como um bônus cultural, muitas dessas fontes ainda são usadas para abastecer a cidade até hoje. Além de sua função prática, elas também servem como pontos de encontro e locais de descanso para moradores e turistas. Se você gosta de viajar, talvez tenha ficado impressionado ao saber que existem lugares na Terra onde a gravidade é mais fraca. O ponto mais fraco da gravidade no nosso planeta está no Monte Chimborazo, no Equador, devido à sua proximidade com o Equador e sua posição geológica. Isso significa que se você estivesse no topo desse monte, você estaria tecnicamente mais distante do centro da Terra do que alguém que estivesse no topo do Everest. Curioso, não é? A Terra é cheia de nuances, e até a gravidade pode nos pregar peças. A aurora boreal, um dos fenômenos naturais mais belos e misteriosos do mundo, é criada por partículas solares que colidem com a atmosfera da Terra. Quando essas partículas atingem o campo magnético do planeta, elas geram uma reação que resulta em luzes coloridas que dançam no céu noturno. Embora esse fenômeno seja comum nas regiões polares, sua beleza nunca deixa de surpreender quem tem a sorte de presenciá-lo. É como se o céu estivesse pintado com cores vibrantes de pura magia. E se eu te dissesse que há uma planta capaz de comunicar-se com os animais? O Mimosa pudica, também conhecida como a planta sensível, tem a habilidade de fechar suas folhas quando tocada, como se estivesse reagindo ao estímulo de uma ameaça. Embora não se trate de comunicação no sentido que conhecemos, é um exemplo impressionante de como as plantas podem ter respostas adaptativas ao ambiente, semelhantes a comportamentos que encontramos no reino animal. Por último, mas não menos fascinante, o fato de que, em algumas partes do mundo, o tempo parece passar de maneira diferente. Em lugares como a cidade de Fez, no Marrocos, existe uma tradição de relógios invertidos, onde os ponteiros se movem ao contrário. Embora seja um simbolismo cultural, também nos faz refletir sobre como a percepção do tempo pode variar de acordo com a cultura e a tradição, desafiando a forma como normalmente pensamos sobre o relógio. E aí, qual dessas curiosidades te deixou mais surpreso? O mundo está cheio de mistérios e maravilhas que ainda precisamos explorar. E essas foram apenas algumas das muitas que existem. Se você gostou dessas descobertas, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos para que eles também possam aprender algo novo hoje. Até o próximo vídeo, onde continuaremos a explorar o mundo de uma forma única e fascinante.